Boa noite, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Saudade de todos vocês. Como é que estão as coisas? Espero que esteja tudo ótimo. Gente, vamos lá. Continuando aqui o nosso conteúdo aqui de Direito Penal. Vamos caminhando aqui para o final do nosso conteúdo programático, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos estudar mais 3 crimes, especificamente os crimes do artigo 347, 348, 349 do Código Penal, especificamente os crimes de fraude processual, favorecimento pessoal, favorecimento real. Beleza? Então vamos lá. Inicialmente, crime do artigo 347 aqui, fraude processual. O crime de fraude processual tem como redação o seguinte: inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. E aí eu acrescento ainda o parágrafo único que fala que se a inovação artificiosa se der em processo penal ainda não iniciado, aplicar-se-á as penas em dobro. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo para depois a gente poder descrever melhor o crime. Imagina que eu, Léo, queira matar uma pessoa. Tá? Imagine que eu queira matar uma pessoa aí da sala. Então eu, Léo, com ânimos necante, vou até a casa dessa pessoa e acabo atirando nela, matando ela. O que acontece? Tem um corpo, né, da vítima, da pessoa que eu matei, e a arma, que é o instrumento do crime. O que eu, Léo, faço para tentar enganar os peritos ou até mesmo para tentar me livrar do crime que vai ser imputado a mim? Eu pego a arma que eu atirei, imagine que eu tenho usado uma luva, né, para não ficar minhas digitais nela. Coloque a arma na mão da vítima, tá? Coloque a arma na mão da vítima e faço com que pressiono, né, a mão da vítima na arma, para que ela fique com as digitais e mais, mudo o corpo de lugar e limpe o sangue ali na cena do crime. O que eu fiz, eu, Léo? Eu mudei toda a cena do crime. Eu limpei o sangue, eu toquei no corpo, eu usei luva para esconder as minhas digitais, coloquei a arma na mão da vítima para tentar o quê? Simular um suicídio. Qual foi a finalidade, né, que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Para tentar dissimular o que realmente aconteceu ali naquele lugar. Eu inovo artificiosamente dentro de um processo, no caso o processo penal, para induzir os peritos a erro, para os peritos pensarem que foi um suicídio ao invés de um homicídio, e para tentar enganar também o juiz, caso eu seja processado. Então, o que é o crime de fraude processual? O crime de fraude processual tem justamente esse nome porque acontece uma fraude no processo. Acontece uma fraude dentro do processo. O sujeito ativo que comete esse crime, ele busca fraudar o processo especificamente no que diz respeito às provas, tá? Principalmente no que diz respeito às provas. Ou seja, ele inova artificiosamente, ou seja, ele altera, ele modifica de forma premeditada, de forma ardilosa, e ele modifica, ele altera o quê? O lugar, tá? O estado do lugar, o estado da coisa, o estado da pessoa, tá? Ou seja, e aí eu vou utilizar como exemplo principalmente a questão dos filmes. Não sei se vocês acompanham filmes ou séries policiais. Normalmente uma pessoa que quer cometer um crime e ela quer se safar, se livrar desse crime, o que ela faz? O que normalmente acontece aqui, só explicando antes. Quando um crime acontece, o que a polícia, né, no caso a Polícia Civil Federal, ela faz? Qual que é a primeira atitude? Não é isolar a cena do crime? Não sei se vocês já viram. Isola a cena do crime, faz um perímetro ali, isolando a cena do crime, para ninguém entrar. Marca tudo, né? Marca se tem um corpo, se tem um instrumento do crime, se tem um objeto. Marca tudo para poder ser identificado. E ela busca, né, essa busca, principalmente em relação à investigação, busca preservar a cena, o local, o objeto do crime, para que não haja nenhum tipo de contaminação. Para que, né, as provas ali, os elementos de investigação e de convencimento sejam mantidos da melhor forma.
Então, se uma pessoa, tá? Se uma pessoa, ela tenta alterar, ela tenta modificar, ela tenta inovar de forma dolosa, tá? Artificiosamente, ou seja, o tipo penal só admite a modalidade dolosa. Tenta dolosamente alterar tudo isso, ela comete o crime ali de fraude processual. Vou dar outro exemplo aqui, até mesmo, né, caso de filme. Imagina que policiais, eles, enfim, querem prender ou querem matar determinada pessoa, né? Inclusive, por exemplo, um criminoso que não está sendo achado de jeito nenhum. A polícia vai lá, acaba, né, achando o cara e acaba matando ele. Só que para não configurar nenhum tipo de excesso, para não ter nenhuma punição em relação aos policiais, o que os policiais fazem? Os policiais vão lá e atiram no carro, no próprio carro policial, atiram no colete dos policiais. Para quê? Para simular, para, né, tentar arquitetar, né, a versão que houve uma troca de tiros. Para que no processo conste o quê? Que houve uma troca de tiros, que os policiais apenas reagiram, que foi no caso legítima defesa e que não foram os policiais que chegaram atirando. Beleza? O que os policiais fizeram aqui? Eles inovaram, eles alteraram, eles modificaram o estado de lugar. Tá? Eles modificaram o estado de lugar. Ou quando uma pessoa comete um crime, né, contra uma pessoa, no caso, por exemplo, um homicídio, e faz o quê? Muda o corpo de lugar para que a balística não consiga, né, precisar, né, não consiga estabelecer realmente da onde veio o tiro, por exemplo, né? Ou, por exemplo, imagina a seguinte situação, vamos ver aqui, vamos colocar aqui no caso um crime de roubo, né, um crime de roubo mediante violência, né, aqui obviamente, e vamos supor que a pessoa tenha usado, por exemplo, uma faca, tá? Vamos pensar que a pessoa usou uma faca. A pessoa então utiliza essa faca, né, fura então a pessoa, e aí o que depois disso ela faz? Vamos supor que ela tenta limpar o sangue da vítima, vamos supor que ela tenta incriminar outra pessoa e pressiona a mão de outra pessoa em relação à faca para mudar, né, a questão do objeto do instrumento do crime. Ou seja, tudo isso que é feito é para alterar, digamos, a verdade dos fatos. Ou seja, é uma fraude em relação ao processo, principalmente no que diz respeito às provas. E essa fraude processual pode acontecer em relação a um processo civil, tá? Pode acontecer em relação a um processo civil, pode acontecer em relação a um processo administrativo, e o que para nós é o que nos interessa em relação ao processo penal. As penas, então, elas são aplicadas em dobro, tá? As penas são aplicadas em dobro. Vou só utilizar como exemplo aqui um processo administrativo para ficar claro. Imagine que um funcionário público ele esteja sendo acusado de peculato por ter, né, furtado no exercício do cargo um carro da administração pública. E esse carro foi encontrado na posse, né, do funcionário e tudo mais. O funcionário, para tentar, né, iludir, para tentar não ser responsabilizado administrativamente, né, por não ser demitido e tudo mais, o que ele faz? Limpa todo o carro, tira todas as impressões digitais do carro, ou seja, modifica, né, todo o objeto, né, do qual ele pode estar sendo ali investigado e até mesmo, né, receber uma pena administrativa de demissão. Beleza? Então, nesse caso, nós temos o crime de fraude processual em que o processo, principalmente as provas em relação ao lugar, né, em relação à pessoa, em relação à coisa, é fraudado, é alterado. Beleza?